Ora viva, hoje estou aqui a apanhar um pouco de ar puro, com inveja do Fernando Brito, que ele costuma fazer vídeos ao ar livre, com aqueles cânticos dos pássaros, aqueles cantos que sabe tão bem ouvir, ajuda a relaxar. Então aqui, hoje vim eu aqui perto da minha casa, vim aqui um bocadinho. Eu queria falar um bocadinho com vocês acerca de perseverança. Perseverança essa que mantém os olhos focos na justiça. Nós vivemos num mundo, como todos sabemos, tão injusto, tão injusto, tão injusto. Seja em tudo, olha, pronto. A injustiça, encontramos injustiça em todo lado. E Jesus um dia está a falar da manifestação do reino de Deus, e ele a seguir conta uma parábola que é daquela viúva que é chata, que nós consideramos chata, não é? Chata, persistente, aquela chatice que por vezes tem que ser mantida, aquela persistência, aquela teimosia, aquela perseverança, que vai bater à porta do juiz, que vai ao tribunal, que vai se bater pela sua causa, encontra um juiz corrupto, um juiz que infelizmente nós hoje não é apenas dentro da justiça, mas encontramos em tanto lado tanta corrupção. Mas esta senhora tanto se bate e este homem fica tão enfadado dela que, apesar de não respeitar nem a homens nem a Deus, conforme Jesus conta a história, ele delibera a favor da viúva. E Jesus usa esta parábola dentro de um contexto, e porque na minha versão e em muitas versões não está, no capítulo 18, versículo 1, não está a palavra então, mas na King James, na NVI, pelo menos, e noutras versões, mas essas eu vi, está lá a palavra então. E sugere que aquilo que Jesus estava a falar no capítulo 17 tem em sequência essa parábola, onde ele conta a parábola então da viúva. E no capítulo 17, entre outras coisas, Jesus está a falar, e é aqui que eu quero chegar. Jesus fala da manifestação do reino de Deus de uma forma invisível, que já cá está, já naquele tempo ele dizia isso, já está no meio de vocês, já está em vocês, é invisível. A manifestação do reino de Deus está em operação até os dias de hoje de uma forma invisível, seja dentro de nós ou à nossa volta, porque é espiritual, é através da manifestação do Espírito Santo. Nós não vemos, nós podemos ver os seus efeitos através de muitas obras, e algumas delas nós nem nos apercebemos, mas a manifestação do reino de Deus está aí. No entanto, Jesus disse que também iria acontecer a manifestação, a vinda do reino de Deus de uma forma visível, com a sua segunda vinda. Ora bem, isto em sequência, ele fala-nos de perseverança, e ele dá-nos a entender esta situação da viúva, da parábola da viúva persistente, em que Lucas diz que, no versículo 1, Lucas registra que Jesus nos ensina o dever de orar sempre sem nunca desfalecer. E oração não tem a ver com rezas, oração não tem a ver com ladainhas, oração tem a ver com um estilo de vida, uma convicção de intimidade entre nós e Deus. Porque foi assim que Jesus nos ensinou. Os discípulos viam Jesus constantemente a orar, e ele afastava-se um pouco, e na sua intimidade ele falava com o Pai. Então os discípulos pediram que ele os ensinasse a orar também. E vemos Jesus, de facto, a ensinar, e ensina aquilo que nós chamamos a oração do Pai Nosso. Só que nós transformamos a oração do Pai Nosso numa reza. Não tem mal nenhum nós dizermos a oração do Pai Nosso, tem mal
é nós a transformarmos numa reza qualquer mágica. E o Pai o que lá está, como sendo a oração do Pai Nosso, são verdades que devem existir no nosso coração, fazendo parte da nossa fé, das nossas convicções para com Deus o Pai. É muito simples assim, são ingredientes de uma espécie de um bolo. Mas, no entanto, o cerne de uma vida de oração, Jesus encaminha isso para uma vida secreta. Uma vida secreta não é algo que seja tipo uma seita, não é nada disso, nem sequer está a falar de um monastério, de um convento, de um eremita. Não, não é disso que Jesus está a falar. Jesus está a falar que uma vida de oração é uma vida de intimidade entre nós e Deus. Ele diz que se nós quisermos falar com o Pai e ensina os seus discípulos a tratar a Deus por Pai, então é nos refugiarmos num sítio em que nós possamos estar à vontade. Bem, e nesse lugar nós podemos falar, nós podemos chorar, podemos rir, podemos estar em silêncio, mas falar com Deus. Eu normalmente sempre aconselho as pessoas a terem presente uma Bíblia, se puderem. Não é porque Deus se mova mais porque tem uma Bíblia ao lado, não é nada disso, mas por vezes há coisas que, e hoje temos aplicações que podemos pôr no telemóvel, mas há versículos bíblicos que vêm ao nosso coração e vêm, às vezes, um mover do Espírito que vem ao nosso coração, que nos leva a procurar determinado tipo de versículos bíblicos. E isso nos inspira, nos fortalece, nos ajuda. É mais por aí. Mas aonde eu quero chegar é a esta importância de uma permanência de intimidade entre nós e Deus. Ainda há poucas horas atrás, eu recebi uma triste notícia ligada a alguém que é muito chegado a mim. E isto tive um momento que me abalou e muito. Entretanto, as nossas emoções vão acalmando, o nosso discernimento vai voltando e nós, não há dúvida que as nossas convicções, eu falo por mim, precisam de ser o nosso estilo de vida. E eis-me aqui a fazer agora este vídeo, debaixo de uma dor, mas querendo passar para vocês aquilo que eu próprio acredito, que é o dever de orar sempre, sem nunca desfalecer. Este tempo de duração que nós estamos aqui, no planeta, nesta existência, nós temos, como diz o professor Mário Sérgio Cortella, nós temos o momento em que, quando saímos do ventre da mãe, nós inspiramos, e no momento em que partimos, nós expiramos. Entre esses dois momentos, nós deixamos um legado. Que legado é que nós vamos deixar? Nós só podemos deixar um legado de acordo com aquilo que nós praticamos, pomos em prática. A vida nem sempre nos corre bem. A vida, na verdade, está carregada de injustiça, e por isso é que Jesus conta esta parábola da viúva como sendo alguém sem apoios. E uma viúva naquele tempo não é uma viúva deste tempo. Uma viúva daquele tempo não tinha mesmo apoio de ninguém. Se não tivesse familiares, e ela já não tinha ninguém, se ela não tivesse alguém próximo, seria muito complicado. Tornava-se uma mendiga. Por isso é que em toda a parte, no Velho e no Novo Testamento, a Bíblia nos aconselha e aconselhava vivamente o povo de Deus e as pessoas que eram fiéis a Deus a tomar conta das viúvas e dos órfãos, porque eles não tinham ninguém e não havia a segurança social que há hoje. Então, aquilo que eu quero dizer é o seguinte: Jesus foi buscar esta personagem da viúva exatamente para comparar, por muitas das vezes, a nossa fragilidade, lidando com pessoas extremamente injustas e que nós lidamos todos os dias, fora e dentro do trabalho, dentro e fora das nossas casas, dentro e fora das nossas famílias. Nós lidamos com pessoas que são, na verdade, com consciências que já estão endurecidas. E por isso a injustiça torna-se um caminho muito fácil na vida delas. Só que por vezes esse caminho de injustiça deles tem influência também para as nossas vidas, porque às vezes são pessoas
que estão de uma forma ou de outra ligadas a nós. Então, neste mundo injusto que nós vivemos, tão injusto, este é um momento em que nós precisamos de nos firmar em Deus, cada vez mais, de abrir o nosso coração. Epá, quem quer que seja você, você pode até não acreditar em nada daquilo que eu estou a dizer, pode não acreditar em nada, mas não custa nada experimentar parar o seu carro e falar a sós com Deus. Fala com Ele, desabafe, abra o coração, fale com Ele como se Ele não soubesse o que é que vai dentro de si, porque Ele sabe, mas além dele saber, Ele, ele gosta de ouvir o seu coração, gosta de o ouvir a si, porque na medida em que você fala, em que você derrama o seu coração, você se abre, você prepara o seu coração, hum, e alguma coisa acontece. Nós precisamos, na verdade, mais do que nunca da paz de Deus, porque nós não temos para onde fugir, não temos. Isto é meio mundo a ver se queima outro meio mundo. Nós vivemos, olhamos para a igreja que deveria ser a representação da manifestação de Deus aqui na Terra, e eu estou a falar de um grupo de pessoas que se dizem cristãos, e encontramos tudo, por muitas as vezes, tudo aquilo que é da pior espécie. Nem sempre são assim, nem tudo é assim. Encontramos gente ainda muito boa. Mas infelizmente vivemos em tempos de apostasia. Os pastores falam de oração, mas não oram. Os líderes falam de amor, mas na verdade não amam, porque na prática da vida e do dia a dia que nós vemos, o amor é algo de muito fictício, é algo de muito superficial, é algo que, enfim, perdeu o seu significado. Isso vê-se na prática da vida. Não é em cima dos púlpitos que se vê. A espiritualidade de um líder é na prática da vida do dia a dia. É diante daquilo que se chama sucesso e diante daquilo que se chama fracasso. Então eu quero fazer este apelo, quero deixar este apelo. Quero aproveitar para deixar também aqui um incentivo de vocês buscarem vídeos do meu amigo do Fernando Brito, que ele está a ensinar sobre a crer e conhecer. Ouçam com atenção. Estes são, como eu falei, são dias de apostasia. Por isso nós precisamos de que todos os nossos irmãos nos deem as mãos. Nos deem as mãos não para fazermos número, mas para fazermos mais a diferença. Espiritualidade precisa-se de que haja quem busque a Deus. Nós precisamos de crentes que busquem a Deus, de crentes que gostem e procurem cultivar um tempinho de buscar a Deus. Nós precisamos de músicos, de cantores, de pastores, de obreiros que estão nos cultos, que antes de irem ministrar tenham um tempo de comunhão com Deus, em que acalmem os seus corações, que acalmem as suas mentes. Eu deixo ficar isto, tenho dito isto muita vez, a nossa cabeça por vezes anda muito depressa e o nosso coração anda mais devagar, e nós precisamos estar um pouco na presença de Deus. Quem ministra, principalmente quem ministra, o que faz a diferença nas reuniões dos crentes é a manifestação da presença de Deus. Não é demagogia, porque sem a mover do Espírito, de uma forma ou de outra, no coração das pessoas, porque é o Espírito que nos conduz pela verdade, é o Espírito que nos revela as nossas hipocrisias, é o Espírito que nos revela aonde é que nós estamos errados, é o Espírito que nos revela que nós precisamos de perdoar e temos que tomar essa decisão. É o Espírito que sara as nossas feridas, é o Espírito que ajuda nas nossas fraquezas, sejam fraquezas da nossa personalidade, do nosso caráter, sejam fraquezas, fragilidades da nossa vida, da nossa alma. É o Espírito Santo que ajuda.
E se nós dermos tudo por garantido, se nós começamos a esquecer da oração, nós começamos a pôr de parte a comunhão com Deus e só esporadicamente é que quando é como quem diz, é quando só nos lembramos de Santa Bárbara quando faz trovões. Isto é um provérbio cá em Portugal e às vezes é verdade, nós só nos lembramos de Deus quando estamos aflitos, mas Deus nos quer encaminhar constantemente. Há um chamar, há um chamar de Deus constantemente para o seu lado. Há uma convocação de Deus para estarmos ao lado dele, para aprendermos dele. Nós já víamos isso em Jesus. Marcos é bem explícito quando ele diz que Jesus chamou os 12 para que estivessem com ele e então os mandasse pregar, mas para que estivessem com ele. Por isso ele falava e eles assentavam-se, eles ouviam o mestre e Jesus ensinava e ensinava e ensinava. E ele próprio disse que as palavras que eu vos falo são espírito e são vida. E nós precisamos de ouvir pela pessoa do Espírito Santo. E isto não tem nada a ver com religião, mas tem a ver com comunhão com Deus, com intimidade. Nós precisamos urgentemente de uma igreja que busque a Deus de todo o seu coração. E Deus se manifesta, e Deus se manifesta. Nós vemos muitas das vezes uma igreja envolvida em guerrinhas, uma igreja envolvida em cuscovelhices, em fofocas. Vemos os pastores envolvidos nas conversas, vemos os pastores a perderem tempo com mesquinhices, com tretas, que nada enriquecem o reino de Deus. E isso só acontece porque há falta de comunhão com Deus. Porque verdadeiramente, se houvesse comunhão com Deus, todas essas coisas estariam ultrapassadas. E os objetivos de uma igreja local deveriam ser outros. Deveria ser ajudar a própria comunidade em si e a comunidade onde eles estão inseridos. E é isto que nós precisamos. É isto que nós precisamos. Onde quer que estejamos, que nós possamos ser uma bênção, onde quer que estejamos. Mas para isso nós precisamos de nos fortalecer, como diz Paulo. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E este fortalecimento vem por estudar, vem por meditar as Escrituras, porque senão nós começamos a falar coisas sem qualquer tipo de conhecimento. Começam-se coisas da nossa boca que nada têm a ver com o Evangelho. E nós precisamos de parar para ouvir a voz do Espírito Santo cá dentro. E é essa voz que nos acalma. Sempre que nós nos irritamos ou que nós pensamos em fazer uma coisa que é alguma coisa completamente errada, é o Espírito Santo que nos agarra e que diz que não, esse não é o caminho. Daí a importância da comunhão com Deus. Daí o que Jesus diz, o dever de orar sempre sem nunca desfalecer. Nós não desfalecemos porque sabemos que um dia vai haver juízo. E esse juízo é a verdade a vir ao de cima. E nesse juízo toda a mentira vai cair. É a mentira dos nossos corações, é a mentira das nossas nações. A mentira, o poder da mentira vai cair. E só a verdade triunfará. Porque é isto que está escrito. E está tudo a acontecer aquilo que nós sabemos que está escrito. Estas coisas, tudo o que está a acontecer no mundo, pode nos preocupar, mas não nos apanha desprevenidos. Porque isto, na verdade, há 2000 anos atrás, Jesus já nos preveniu. Nós, ao lermos as epístolas de Paulo, Paulo bem nos previne dos homens que se iriam levantar do nosso meio, da igreja, nos últimos dias, e esses homens estão aí hoje, homens que se tornaram comerciantes do Evangelho, homens que ganham a vida de uma forma supérflua, são impostores, são falsos profetas. Mas há muito povo a seguir essas pessoas. Há muito povo por causa da ganância, porque eles fazem promessas e a ganância que está dentro do coração do povo vai atrás dessa gente. Por isso nós precisamos fazer aquilo que Jesus nos ensinou, de permanecer na nossa comunhão com Deus, seja no nosso quarto, seja numa sala, seja na casa de banho, seja no carro, seja aqui assim no meio do pinhal, seja num sítio qualquer. Mas de forma que você, sozinho ou acompanhado, mas você possa buscar a Deus. Falar com Ele. Ore pelos seus filhos, peça pelos seus filhos, pela sua família e peça por si, não peça por dinheiro. Veja as verdades que estão contidas no Pai Nosso. Que Deus possa suprir as suas necessidades em tudo, em tudo. Que o pão de Deus seja diário na sua vida em tudo.
que a manifestação do reino de Deus aconteça em todas as áreas da sua vida, em tudo. É o que eu posso desejar. Por isso, meu amigo, minha amiga, vocês que me ouvem, não procure soluções aqui ou ali. Desligue-se de tudo, feche-se um bocadinho e fale com Deus. E procure cultivar este hábito na sua vida. E vai ver que a sua vida não mais vai ser a mesma, porque o Espírito Santo vai podendo começar a lidar consigo. Um abraço a todos. Subscreva, coloque ponha um gosto. Se não conseguir no vídeo através do Facebook ou de outro lado qualquer, vá diretamente, entre no YouTube e subscreva-se e coloque no gosto e partilhe. Partilhe, se acha que é bom para si, partilhe para outros. Um grande abraço a todos.